E aí, pessoal, tudo bem? Bom, Vinícius falando aqui mais uma vez. Galera, é o seguinte, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco de uma estrutura aqui, de uma automação que eu tenho, que eu faço, toda vez que eu vou fazer alguma masterclass, webinário, e é uma sequência de e-mails que eu estou fazendo aqui, que eu estou criando, né? Eu pensei em compartilhar com vocês a minha tela, compartilhar um pouco como que eu faço, para vocês terem uma noção de como que é feito, beleza? Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Então aqui no ActiveCampaign, o que eu faço? Eu crio uma automação para o evento, no caso aqui a gente está chamando de Masterclass, Vida dos Sonhos. A pessoa, ela preenche o formulário na página de captura e ao preencher o formulário, eu adiciono uma tag, uma etiqueta nela, que ela é uma lead para a Masterclass. E aí é essa tag que aciona, que faz startar essa automação aqui. Então a pessoa recebe a tag de inscrição confirmada. Então o próximo passo que eu coloquei foi o adicionar ela em um público personalizado do Facebook, para não ter que ficar subindo lista, importando lista manualmente. Eu já crio aqui uma integração com o Facebook, com o público lá do Facebook, e a pessoa entra na automação, ela já entra em um público personalizado lá dentro do Facebook. E aí é disparado o primeiro e-mail, que é vaga confirmada, né? Parabéns, sua inscrição foi feita com sucesso. E aí eu coloquei aqui, né, um aguarde 180 dias. Por quê? Porque eu não tinha automação totalmente concluída ainda, feita. Então, o que, que eu faço? Eu coloco um aguarde aqui 180 dias, 90 dias, só para segurar a pessoa. Tá vendo aqui? Ó, já tem 540 pessoas inscritas, ainda faltam 2 semanas. Então, amanhã a gente vai começar a escalar aí a captação de lead. E elas ficam no aguardo, por quê? Porque eu tenho que criar toda a automação ainda. Eu estou aqui no terceiro e-mail, e aí eu vou finalizar. Eu tenho 11 e-mails para colocar aqui. E depois que eu faço todos os e-mails, eu vou colocando os dias, os horários e a condição, né? Se ela abriu, se não abriu, para poder reenviar o e-mail. Então, assim que estiver tudo pronto, eu volto aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês como ficou o resultado final dessa automação. Beleza? Bom, pessoal, eu acabei aqui de finalizar, né, os e-mails, adicionei aqui os 11 e-mails aqui no ActiveCampaign. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os dias e os horários que eu quero que esses e-mails sejam disparados. Por quê? Porque se eu deixar aqui, vai ser disparado. Se eu deixar dessa maneira que está aqui, vai ser disparado tudo de uma vez só. Então a pessoa vai receber os 11 e-mails de uma vez só. E eu não quero isso. Eu quero que o e-mail 1 seja enviado na sexta-feira, o e-mail 2 seja enviado na segunda, o e-mail 3 na terça e assim sucessivamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, ok? Os dias, os horários. Vou dar uma acelerada no vídeo para depois fazer o que eu chamo de segmentação, ok? Então, aqui, ó, eu vou colocar uma condição de aguarde. Nesse caso aqui, é uma masterclass com dia e horário definido. Então eu tenho que colocar aqui o dia da semana, a data, né, que vai ser disparado. Porque não é uma coisa que vai estar sempre rodando. É uma coisa pontual que tem dia e tem início, meio e fim. Então no caso aqui eu vou colocar data, né? Dia do mês. Eu quero que esse mês seja disparado na sexta-feira. Deixa eu olhar aqui no calendário. Sexta-feira, dia 6, às 9 horas da manhã. Então aqui eu coloquei o dia do mês. Então no próximo dia 6 de setembro, não preciso colocar o mês aqui porque não tem necessidade, mas se eu quisesse podia colocar também. E aqui, horário atual, São Paulo. Tem duas opções aqui no ActiveCampaign. Horário São Paulo e fuso horário do contato. Ou seja, eu tenho a opção de enviar 9 horas horário de Brasília ou 9 horas horário do contato. Se a pessoa estiver no Japão, na Austrália, na Europa, então vai ser disparado 9 horas de lá. No meu caso, eu quero que seja disparado 9 horas de Brasília. Então eu coloco aqui horário atual de São Paulo. No caso, 9 da manhã. Clico em salvar. Pronto.
Então a pessoa vai receber o primeiro e-mail, aí vai esperar dia 9 de setembro, às 9 horas da manhã, para receber o e-mail 2. E aí eu quero que espere agora terça-feira, dia 10. Então eu vou fazer isso agora com todos os e-mails, ok? Então eu vou acelerar o vídeo aqui e depois eu volto. Bom, pessoal, finalizei aqui essa parte do aguardar os dias e os horários para poder enviar os e-mails. Então, a pessoa vai chegar aqui, vai esperar, né, ser dia 6, na sexta-feira, para enviar o primeiro e-mail. E aí, depois, ela recebe o primeiro e-mail e aí aguarda até o dia 9 de setembro. Então, vai ficar esperando ali até chegar o dia 9, às 9 horas da manhã. Vai disparar o segundo e-mail. Depois espera até terça-feira, dia 10, que é o dia, né, da Masterclass. 9 horas da manhã recebe o primeiro e-mail, aí eu aguardo até às 18 horas do mesmo dia, envio mais um lembrete, que estaremos ao vivo daqui a pouco. E aí depois, às 8 horas, eu envio o terceiro e-mail avisando que já estamos ao vivo. E aí depois espera o próximo dia 11, para enviar o replay. Enviou o replay, espera dia 12, na quinta-feira, né, no caso. Envia o e-mail 7, depois espera sexta, envia o e-mail 8, aí passa o final de semana, espera até segunda-feira, dia 16, envia o e-mail 9, depois espera terça-feira, o último dia, que é o dia que nós iremos encerrar as inscrições, aí enviamos o penúltimo e-mail, que é o e-mail 10, depois esperamos até às 8 horas da noite e enviamos o último e-mail às 8 horas da noite. E aí finaliza. Aí eu sempre coloco aqui, né, no final, aguarde 180 dias. Porque eu posso enviar mais um e-mail, de repente, eu posso iniciar uma outra automação, enfim. Então, eu sempre deixo aqui 180 dias para depois decidir o que eu vou fazer com esses leads que chegaram até o final. Essa aqui seria uma estrutura bem simples, ok? Onde todo mundo iria receber os mesmos e-mails. Só que eu não gosto de deixar somente assim. Eu gosto de afunilar ainda mais. Então, o que eu faço? Por exemplo, aqui no e-mail 1, eu falo um pouquinho, né, do simples, mas não é fácil. E aí eu deixo o final de semana rodar. Só que chega no e-mail 2, esse e-mail 2 é onde ela vai contar um pouco da história dela. E a história gera muito conexão. Então, eu gosto de fazer com que a pessoa abra esse e-mail, porque eu considero que é um e-mail extremamente importante. Então, o que eu faço? Ao invés de esperar terça-feira, eu vou colocar aqui, ó. Esse e-mail 2 vai ser enviado na segunda-feira, 9 horas da manhã. Então, eu vou colocar aguarde até às 8 horas da noite. Ok? Eu vou aqui, aguarde até horário 8 horas. Vai estar no mesmo dia ainda. Cadê? 8 horas da noite. Então a pessoa recebe e-mail de manhã, 9 horas da manhã. Recebe e-mail 2. E aí eu aguardo 8 horas da noite. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma condição se não. O que isso quer dizer? Se a pessoa abrir o e-mail, ela vai aguardar até terça-feira para receber o e-mail 3. Mas se ela não tiver aberto o e-mail 2 até as 8 horas da noite, eu reenvio o e-mail. Eu envio mais uma vez, eu vou mudar o título, eu vou mudar o comecinho do e-mail. Por quê? Porque eu considero esse e-mail 2 um e-mail muito importante. Então eu quero que a pessoa abra. Bom, e aí o que eu vou fazer? Ao invés de só contar com a sorte e enviar somente um e-mail, eu vou colocar aqui se, eu venho aqui, ó, condição, se, então se, aí eu venho aqui ações, abriu, qualquer e-mail? Não, e-mail 2, você é parecida comigo. Eu aguardo até as 8 horas.
8 horas eu verifico se ela abriu ou não o e-mail. Então tá aqui, ó. Será que o contato corresponde à seguinte condição? Abriu a campanha 2? Se ela abriu, ok, ela espera até terça-feira. Mas se a pessoa não abriu, eu envio o e-mail 2 novamente, porém com um título diferente para tentar fazer com que a pessoa abra esse e-mail. Então vem aqui, ó, copiei e editei, vou editar agora. Então confiro mais uma vez. Segunda-feira, 9 horas da manhã, dia 9 de setembro, envio o e-mail 2. Aguarda até as 8 horas da noite do mesmo dia. Se ela abrir o e-mail 2 de manhã cedo ou durante o dia, ela aguarda até o dia 10, terça-feira. Se ela não tiver aberto, eu envio o e-mail 2 novamente com um novo título, com um comecinho diferente, mas basicamente é o mesmo e-mail. E aí eu coloco um vá para. Vá para aonde? Aqui. Aguarde até terça-feira. Então, dessa maneira, eu tento fazer com que mais pessoas abram o e-mail 2. Eu envio um e-mail a mais para aquelas pessoas que não abriram ainda o e-mail durante o dia. Então, eu vou fazer isso com alguns outros e-mails, ok? E daqui a pouco eu volto com a automação toda feita para vocês verem como que ficou. Bom, então naquela estrutura bem simples, né, que tinha ficado, eu comecei já a abrir algumas coisinhas aqui, se abriu, se não abriu. Então aqui, se ele abriu o link do ao vivo daqui a pouco, então se ele não estiver aberto, ele recebe mais um aviso falando que estamos ao vivo. E aí envia o e-mail 6, e aí se ele abrir o e-mail 6, ele vem para o lado esquerdo aqui, que são pessoas que estão abrindo os meus e-mails. Se a pessoa não tiver aberto nenhum e-mail até então, não abriu o e-mail 6, nem 5, nem 4, então ele vem para o lado direito, ok? Porque eu vou tentar fazer com que a pessoa abra o e-mail do replay. Então eu envio o replay, aí espero sexta, sábado, domingo, e aqui no outro lado esquerdo as pessoas continuam recebendo normal. Se ela for abrindo, ela continua recebendo os e-mails normalmente, ok? E aqui eu e aqui do outro lado eu vou tentando sempre fazer com que a pessoa abra e-mail. Então, se abriu, recebe um e-mail. Se não abriu, eu envio mais um e-mail na tentativa de fazer com que ela abra o meu e-mail, ok? E aí, assim ficou a nossa automação. Ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aqui se você gostou, encaminhe para alguém que você acha relevante. Salve esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.